Agora eu vou trazer para vocês a melhor parte, aquela que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Eu vou mostrar aqui, né, para vocês, deixa eu pegar os comentários aqui, que eu adoro ver os comentários de vocês. Eu vou pegar aqui agora com vocês e vou compartilhar uma tela que vocês vão ver a pesquisa que eu estava fazendo aqui, né? Então vocês vão ver uma pesquisa que eu estava fazendo agora há pouco. Vocês conseguem ver aí? Eu quero mostrar para vocês a diferença de rejeição. Vamos ver aqui, ó. Vou ler para vocês, deixei bem grandão aqui, ó. Pesquisa Datafolha, dezembro de 2025. Eu vou pegar aqui, ó, Flávio Bolsonaro, vou pegar a conclusão. Eu pedi para fazer uma pesquisa, para o chat fazer uma pesquisa. Aqui está um resumo histórico confiável, comparando as taxas de rejeição de candidatos que foram eleitos nas eleições presidenciais brasileiras nas últimas décadas, usando dados de pesquisa de intenção de voto. Lula, em 2002, ele tinha uma rejeição entre 32% e 34%. Em 2006, ele tinha uma rejeição de 30%. Dilma Rousseff tinha uma rejeição de 32% em 2014. Em 2022, a rejeição de Lula foi de 37%. Comparando com o cenário atual, pesquisas recentes como a do Data Poder 360, que você mencionou, que eu mencionei no chat, aponta que Lula pode ter 57% de rejeição hoje, um nível muito acima das rejeições observadas para candidatos que de fato foram eleitos presidentes do Brasil nas últimas 3 décadas. E aqui eu venho mostrando o índice de rejeição. Ninguém foi eleito com taxa de rejeição acima de 40%. Eu estou deixando aqui esse quadro dessa pesquisa que eu fiz agora há pouco, antes de entrar em live para vocês. Esses valores são significativamente menores que 57% de rejeição registrada para Lula hoje em algumas pesquisas. Conclusão: nenhum candidato que acabou sendo eleito presidente nas últimas 4 eleições presidenciais brasileiras, 2002, 2006, 2014, 2022, chegou ao pleito com uma rejeição tão alta quanto 57%. Os candidatos geralmente eleitos tinham rejeição na faixa de 30% a 38% quando medidos em pesquisas comparáveis antes das eleições. Esta é a primeira análise que eu fiz para vocês. Então, não sou eu que estou falando, a inteligência artificial está mostrando que a taxa de rejeição de Lula não significa, olha, ele não tem chance. Tem, porque ele está com a máquina na mão e ele vai começar a soltar pacotes de bondade, mas os pacotes de bondade dependem do Congresso. Católicos, Lula, 48, 43, 48, 44, 48, 45, ou seja, católicos fiéis continuam fiéis. Indecisos se convertendo, ainda temos mais 7% para converter. Pois é, seu Aldo, isso está acontecendo porque a curva está crescente da desaprovação. Mas veja que a própria inteligência artificial está fazendo uma análise aqui para vocês de que é muito difícil do Lula conseguir se reeleger. Para ele conseguir fazer isso, ele tem que diminuir a taxa de rejeição. O problema é que ninguém mais acredita no cara. E aí, do lado oposto, você vê uma outra coisa. Olha só. Eu vou mostrar aqui para não falar, o Kleber pulou, tal, etc. Se quiser, posso te mostrar como essa rejeição evoluiu ao longo da campanha dos levantamentos de 2022, turno a turno, etc. Não, aí eu perguntei para ele aqui a respeito da taxa de rejeição do Flávio. As pesquisas de opinião mais recentes mostram que a taxa de rejeição do senador Flávio Bolsonaro, especialmente no contexto da corrida presidencial de 2026 no Brasil, varia conforme o Instituto e o momento em que o levantamento foi realizado. A última pesquisa da Genial Quest, de janeiro de 2026, apresenta uma taxa de rejeição de 55% entre os eleitores brasileiros, segundo uma pesquisa divulgada em 14 de janeiro. A pesquisa Datafolha de dezembro de 2025 mostra 38% de taxa de rejeição de Flávio. E por que tem essa diferença entre a Genial Quest, que é Globo, e a Datafolha? Rejeição pode variar bastante entre institutos, metodologias e datas de coleta. Por exemplo, levantamentos mais recentes e com cenários eleitorais estimulados tendem a apresentar números diferentes de pesquisas anteriores ou com perguntas diferentes. Mas o resumo, 55% no Datafolha
e 38%, ou melhor, 38% da Datafolha e 55% da Genial Quest. Esses números refletem a proporção de eleitores que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum, que é a métrica padrão de rejeição nas pesquisas eleitorais. E por que eu fiz esta pergunta e mostrei isso? Porque indicadores internos mostram que Flávio Bolsonaro vem diminuindo a sua rejeição, enquanto a rejeição de Lula vem aumentando. E isso está deixando o governo federal extremamente desesperado. Óbvio que não é só isso, mas isso em especial, dia após dia, Lula vem derretendo. Por isso que vocês viram uma mudança de postura, ele querendo novamente arrumar um embate com Donald Trump, ele querendo se livrar do caso do Banco Master, e é o caso do Banco Master que começa a bater cada vez mais pesado na porta de Lulu. Antes de mostrar para vocês esta matéria que vai explodir, porque a Gleisi Hoffmann acaba de entregar o pescoço de Lula também. Não sei se querendo ou não querendo, ela entregou o pescoço do Lula. Vocês vão ver numa reportagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eu vou pegar agora para vocês a matéria da Gleisi, porque ela vai se juntar depois a outras matérias. Olha isso aqui que eu vou trazer para vocês agora. Olha essa manchete. Caso Master. Lewandowski avisou de consultorias privadas a Lula, diz Gleisi. Vamos ler aqui para vocês entenderem. A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, confirmou que o ex-ministro Ricardo Lewandowski avisou o presidente Lula sobre prestar consultoria a instituições privadas antes de assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela negou irregularidades. Ele, Lula, sabia que o ministro tinha contratos privados e o ministro informou que ia cumprir a lei e desvencilhar-se de todos os contratos, afirmou Gleisi, em café à imprensa. Ele avisou que prestava atividades privadas, econômicas, que ele teria que se afastar. O escritório de advocacia da família de Lewandowski foi contratado pelo Banco Master. Este elo ocorreu entre 2023, entre início de 2023 e agosto de 2025. Lewandowski disse que se desligou, mas sua mulher e seu filho continuaram até agosto do ano passado. Gleisi chegou a dizer que havia possibilidade de conhecimento do contrato de Lewandowski com o Master, mas se corrigiu. Olha só, um ato falho, ela disse, não, tem possibilidade de conhecimento. Segundo a assessoria, durante toda a sua fala, a ministra não se referiu ao Banco Master. Não. Mas há contratos privados que Lewandowski tocava. Não vejo nenhum crime nisso, realizar consultorias privadas, disse a ministra. Não, sendo ministro da Justiça e passando essas consultorias para o filho e para a mulher, imagina, não tem problema nenhum. Gleisi acusa a oposição de tentar imputar ligação entre o governo Lula e o Master. Só o fato de existir um contrato não é algo legal, irregular ou imoral. Então, primeiro tem que mostrar as irregularidades. Irregularidades? Ele recebeu por um contrato do qual nem ele nem o filho prestaram serviço. 2 reuniões dele e quase nenhuma reunião do filho. Segundo a oposição, tem que explicar os envolvimentos dos seus governos com essa questão. O governo do Distrito Federal e do governo do Rio de Janeiro que estão envolvidos com os fundos de pensão em relação ao Master. Por esse lado, você não vai vencer, Gleisi, porque isso tudo começou na Bahia. E o seu líder do governo no Senado está envolvido até o pescoço. E Guido Mantega recebia um saláriozinho de 1 milhão. Que eu saiba, nenhum desses governadores recebia 1 milhão. Nessa semana, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República liberou o Lewandowski da quarentena. Minimiza encontro com Vorcaro. O presidente Lula recebe muita gente, afirmou a ministra em café da manhã com jornalistas. Já recebeu outros donos de banco, recebeu outras pessoas do mercado financeiro. O encontro não consta da agenda oficial. Vorcaro foi levado pelo ex-ministro Guido Mantega. A orientação do presidente foi para o governo atuar na forma estrita, técnica e legalidade para a apuração dos fatos, afirmou Gleisi. 1h30, Gleisi, de conversa secreta. Vocês vejam que ela entregou o pescoço do Lula e do Lewandowski. Chegou a insinuar que o Lula sabia dos contratos. Entre os contratos estava o contrato do Banco Master. Só que a gente vai mostrar na live daqui a pouco que não para aí. Começaram a aparecer mais escândalos. Lula visitou uma fábrica que tem como principal acionista o Vorcaro, um pouco antes de tudo explodir.